Sempre que na Bíblia vocês quiserem ler um livro, todos os livros que tem na Bíblia, que é um livro de orientação, como uma carta de um pai para um filho, falando: meu filho, faz assim, faz assado. Esse livro se chama, alguém sabe? É o Eclesiástico, porque tem o Eclesiastes e tem o Eclesiástico. Eclesiástico é só orientação, né? É só te dando. É lindo como a gente viu no Evangelho, como nós vimos no domingo, quando ele fala assim: filho, conduze teus negócios com doçura, e serás amado mais do que um homem generoso. Quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. O livro inteiro é de orientação, como um pai orienta um filho. E no Evangelho de domingo, sempre que a gente está caminhando com Jesus, né? Grande preocupação de Jesus de nos orientar. Então a gente sabe que nos mares do sul, quando os pescadores de pérola, eles têm que mergulhar muito fundo, mas é muito fundo, para eles conseguirem achar uma ostra semi-aberta lá, eles verem a pérola lá dentro. E sempre que a gente vai mergulhar fundo, a tendência do mar é de puxar, né? Tem o sentido inverso. Então, quanto mais ele tenta, mais ele é tentado a sair. Então, ele tem que bater com muita força os braços e as pernas e descer nesse sentido para ele conseguir ver, chegar na pérola, porque ela é muito preciosa. Isso tem uma analogia com a nossa vida espiritual. Nós também, para poder fazer com que o homem verdadeiro, que cada um de nós é, possa ser amadurecido, possa ser descoberto, nós também temos que mergulhar em nós. Porque dentro de nós temos dois homens, né? Nós temos a imagem, que a gente vive de ilusão e alimenta essa imagem, né? A gente faz de tudo para que essa imagem se mantenha. E nós temos o homem verdadeiro, que é a nossa essência. E como que a gente esconde esse homem verdadeiro e vive nutrindo a imagem? E aí, por isso, a gente às vezes se decepciona tanto. Então, Jesus, no Evangelho de domingo, ele é sempre muito doce no jeito de nos ensinar, né? De tudo ele acha ocasião de poder falar: vou ensinar uma coisa nova para esse povo. Porque cada vez que ele dá uma pincelada, isso aqui que ele propôs domingo é uma caminhada da vida inteira. A vida inteira nós vamos lutar com isso aqui que ele fala. Ele fala assim: ele foi convidado para ir na casa de um fariseu. E aí ele começou a observar como é que o povo, que estava também chamado para o jantar, estava escolhendo os primeiros lugares. Eu brinco lá no hospital: gente, o melhor lugar para a gente brigar é pelo último. Ninguém quer concorrência. Aí você fica em paz, né? Aí ele falou: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. Isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida ele disse àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos e cegos. Feliz serás, então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Quando a gente lê, escuta essa palavra, o que Jesus está nos convidando? Ele está nos convidando a tomar consciência de uma virtude que a gente precisa trabalhar, que é a humildade.
E a gente às vezes tem uma consciência errada do que é humildade. Humildade é a consciência de verdade daquilo que somos. E aquilo que somos é nada. Ter consciência da nossa pequenez diante da grandeza do nosso Criador, né? Então, isso é um conhecimento. É começar a entender o que significa humildade. É a noção real daquilo que somos, como diz São Francisco. Nós somos aquilo que somos diante de Deus e mais nada. Mesmo que o mundo diga que você é muito mais do que isso. Então, o quanto que isso é difícil para nós. Porque, na verdade, a falsa imagem nossa, nós queremos que todo mundo saiba. Então, se eu tenho um mérito ou se eu tenho um dom, eu quero que alguém descubra que eu tenho isso. Para que eu seja exaltado nisso. Para que eu seja elogiado nisso. E tudo isso é porque a gente quer a vã glória. É uma glória falsa, né? Então, se você faz alguma coisa por alguém na presença do outro, muitas vezes você quer ser elogiado pelo outro. E o que Jesus fala? Você então já recebeu a sua recompensa. Porque isso é a vã glória. Então, é difícil para nós, porque isso é uma luta de uma vida. Entender que a gente é só esse pozinho, e é um pozinho soberbo. Porque tudo que a gente tem, todos os dons, todos os méritos, tudo que a gente tem, nós recebemos de quem? De Deus. Qual é a única coisa que a gente não recebeu dele? Vocês estão ficando afiados. A única coisa que nós não recebemos de Deus é o pecado. O mais, tudo mais, recebemos dele. E aqui tem na carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala assim, São Paulo, a gente sabe que ele foi elevado ao terceiro céu. Então, ele começa falando assim, em virtude da graça que me foi concedida, porque vocês imaginam o que ele viu. E eu brinco que, porque ele foi homem, né? Era um homem, não guardou nada do que viu, e fala, nenhum olho consegue ver, nenhum ouvido consegue ouvir o que Deus tem para aqueles que o amam. Então ele fala, em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós, que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Porque às vezes a gente acha que é o máximo, né? Tinha um desenho animado, qual era o nome do desenho, da figurinha? Era o máximo. Como é que você chama? Eu sou o máximo. Né? Então, às vezes a gente se acha o máximo. E a gente precisa começar a compreender que a gente é nada. Que a gente é tão frágil quanto o outro. Porque a gente precisa começar a trabalhar a nossa soberba. A gente precisa começar a mudar o eu para nós. Porque quem habita em nós? Então eu não faço. O que está escrito na carta? O que Jesus escreve em João 15? Todo aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. E nada é nada, não tem ilusão. A gente não é capaz de um bom pensamento, de um bom sentimento, de uma boa atitude, sem Deus. É nada, é nada. Então às vezes a gente tem um conceito muito elevado, a gente acha que é muito bacana, acima de todo mundo, e a gente se acha melhor do que o outro. Me acho mais competente do que todo mundo no universo. Eu me acho mais bacana, mais bonita, mais poderosa. Como é que fulano ganhou um cargo que eu não ganhei? Porque então eu tenho uma estima muito mais, eu sou muito bacana, eu tenho uma medida muito alta daquilo que sou. Você sabe com quem você está falando? Já escutaram isso? A pessoa chega no lugar, a pessoa não reconhece. Você sabe com quem você está falando? Nem ideia, meu filho. Era para ter? É o famoso quem? Então que conceito é? Quem você acha que é? É um pó soberbo, coroado de pecado. E acha que é o último biscoito da lata. O quanto que é difícil tomar consciência, sabe por quê? Porque a vaidade, ela tem raiz muito profunda dentro do nosso coração. E é tão profunda que ela é igual um vírus, mas dos piores. Porque ela se alimenta tanto do bem quanto do mal. Tudo serve para ela ficar bacana. E ela ainda se alimenta mais do bem do que do mal. Ela é terrível. Então quem escreve sobre a soberba pode estar pecando na vaidade, porque fala, eu quero que as pessoas achem que isso que eu escrevi é bacana. É um perigo. É um perigo. Você tem muita graça e muita misericórdia. Uma vez Santo Antão teve uma visão do mundo e viu um tanto de armadilha para o ser humano cair.
E aí ele geme, reza e fala: mas Senhor, quem é que vai conseguir proteger o ser humano? E a resposta foi a humildade. Entender que eu não sou capaz de nada sozinho. Entender que eu tenho uma dependência absoluta do meu Pai. Entender a minha pequenez. O meu, nada. Isso não quer dizer que a gente não seja amado, não seja cuidado. O meu, nada. Entender que nós somos dependentes de Deus e da graça dEle. Somos dependentes do amor dEle para estar aqui vivo. Às vezes a gente não acha isso, né? Que a gente só está aqui vivo, que o amor de Deus é um amor em ação, é uma atitude de ação. Por isso nós estamos aqui, porque Ele nos move para. Então a gente tem que entender que assim, falar, eu que fiz, não, nós fizemos. Porque os dons são todos dele. Aquilo, a doçura de Deus, é igual uma mãe ensinando o filho. O menino cisma que vai fazer bolo, já contei isso para vocês. Sempre vai fazer bolo. Aí a mãe deixa o menino bater a massa, misturar, a mãe vai pôr nas coisas, o menino vai batendo, acha que está fazendo bolo. Quando acaba, a mãe fala com o pai, olha que beleza o bolo que foi feito. Mas quem que fez? A mãe. Deus faz em nós, mas deixa que a gente fala, olha o que eu fiz, ó, ilusão. Mas a gente vive nessa ilusão, porque é difícil para nós, que estamos a caminho, tirar muita coisa da ilusão, entender que nós somos peregrinos, estamos a caminho de casa. Eu não gosto de dizer que somos um ser só para a morte. Na verdade, nós somos um ser que está sempre transformado. A gente nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, no sentido de que a gente vai sendo transformado. Nós somos um ser que caminha para a vida. Então, muita coisa em nós tem que morrer, para que a gente possa nascer, né, melhor em Deus. Compreender, né, compreender o nosso nada. O nosso nada. Então, se a gente consegue pensar, eu sempre falo que a gente pensa na finitude, a finitude, essa consciência de que eu morro, me transforma. Que pode ser hoje, né? Claro que a gente nem pensa que é verdade isso, mas pode ser de verdade, né? Então, pensar na finitude é algo que me transforma. Então, para que essa bobagem, essa vaidade, essa ilusão de achar que eu sou melhor do que o irmão? E de me colocar acima do outro? Então, se a pessoa tem um cargo, é uma luta. A síndrome do pequeno poder, então, ela é pior do que a do maior. Que a pessoa acha que manda, é uma luta. Até a gente entender que a humildade que Jesus nos ensina, qual que é? O que significa a humildade que Ele nos ensina? Como é que traduz a humildade dele? Vocês imaginam, a humildade de Deus foi tamanha que Ele desceu, porque não tem jeito dele subir, porque não existe nada acima dele. Então Ele só pode descer. Então Deus desceu para assumir a nossa carne, que é a humildade maior. Deus que se encarna, para aprender a falar a nossa língua, aprender a comer a nossa comida, para poder viver no meio de nós. E Ele teve que encontrar um coração humilde, onde Ele pudesse ficar, igual está em Isaías. Eu criei tudo, e aonde eu posso estabelecer a minha morada? Deus fala, num coração que seja humilde. Então o modelo de humildade que nós temos, e perfeição da humildade, é Maria. Maria foi de uma humildade tão grande que vocês imaginam, o encontro da humildade de Deus que desce e de Maria que acolhe, gerou Jesus. Isso é de morrer. Vocês imaginam que quando ela fica grávida do Espírito Santo e gera Jesus, o que ela faz? Ela vai apressadamente à casa de Isabel. Para fazer o quê? Servir. A humildade que Deus nos convida é o serviço. O que Ele fez na última ceia? Lavou os pés. Para nos ensinar a fazer o mesmo. Aquele que não precisava ter, né, era para ser servido, veio para servir. E nós achamos que somos melhor? Vai prestando atenção. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que Isabel fala com ela? De onde me vem a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Como é que Nossa Senhora responde? Falei mesmo, menino, como é que eu estou bacana na vida? Sabia que eu sou tão bacana que Deus me escolheu porque eu sou a melhor de todas do mundo. O que ela fala? A minha alma engrandece o Senhor. E meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez, para a humildade da sua serva. É igualzinho a resposta que a gente ia dar. Vou fazer uma selfie, olha que bacana, Isabel está na sua casa, você agora fica famosa porque eu estou te visitando. Ah, que chique. É assim, igualzinho a humildade de Maria, igualzinho. A humildade de Maria é uma coisa tão impressionante que ela gera Jesus e ela fica nela.
Ela em nenhum momento usou disso. Quando ela chegou em Belém, que não tinha um lugar para ele nascer, o que ela fez? Ela só falando aqui, ó, quem vai nascer é o filho dele. Vocês estão sabendo? Não. Vocês estão sabendo com quem que vocês estão recusando? O que eles fizeram? Foram calados. Calado. E sabe o que me impressiona, Maria? Ela nunca usou do título de ser mãe de Deus. Ao contrário. Ela nunca sentou na primeira fila, porque aqui eu vou sentar aqui, porque o lugar é meu de privilégio, porque eu sou mãe dele. Nunca sentou. Ao contrário. Muitas vezes, enquanto ele estava falando, ela precisava de alguém para poder falar, avisa o meu filho que eu estou aqui. Ei, gente, nós temos que aprender, né? Fala a verdade. Por isso que eu falei que isso que Jesus nos pediu é uma luta para a vida. A vida inteira nós vamos ter que lutar para buscar essa pérola preciosa. Porque essa pérola é a consciência da nossa pequenez, do nosso nada. E que mesmo assim Deus não usa da gente. Precisa? Não, mas usa. Não é impressionante? Ele usa suas mãos, da sua fala, dos seus braços, para que você possa servir. Porque assim como o amor que Ele nos pede, que tudo, como é que eu posso amar a Deus amando no irmão, ok? A humildade também. Como é que eu posso ser humilde? Sendo humilde com o irmão. Ok? Não tem jeito, da mesma forma que o amor. O quanto que para nós é difícil exercer o amor da gratuidade. A gente está sempre esperando uma recompensa. Falar, né? Então a gente tem que pedir a Deus a graça. Isso é graça que a gente tem que pedir a Ele. Senhor, me dá a graça de esquecer o bem que eu fiz, mas coloca sempre na minha frente o meu pecado, para que eu não me esqueça que eu não presto para nada. É assim. É aquilo que eu já falei com vocês. A gente fala com ele toda manhã. Eu falo, só observou o modelito que eu estou vestida hoje? Está observando a cor? Olhou bem, gravou a cor que eu estou vestida hoje? Para que o Senhor não me perca. Porque se o Senhor me perder, eu vou te trair. Porque eu não presto. Falo isso com ele toda manhã. O Senhor olhou a roupa que eu estou, Jesus? Então você me perde no meio do povo. Fica de olho. Só me puxar na hora certa, para que eu não te traia. Porque prestamos para quê? Para nada. O ego precisa ser desinsuflado, né, gente? Porque alguém te olha, te elogia, você já cresce. E aí nós vamos ficando muito... Por que não cuidamos do ser verdadeiro? Por que a gente às vezes fica inquieto, fica nervoso, fica agitado? Porque nós dependemos da opinião do outro para ser quem somos. Eu fiz uma coisa, mas vocês não vão comentar nada? Você comeu esse bolo que eu fiz, não está bom, não está ruim, não tem nada? Ou eu quero ser aprovado, eu preciso receber aplauso. Se você não me aplaude, como é que eu vivo? Sem aplauso, sem reconhecimento. Eu coloquei uma coisa no Instagram e ninguém gostou, estou arrasada, vou deprimir. Vou tomar um antidepressivo, eu estou péssima. É assim que a humanidade está caminhando. Preciso do aplauso do outro. Nós somos a partir de Deus e mais nada. Qual é o modelo de humildade que São Francisco descreveu? Vocês já leram sobre isso? Não. Qual que é o modelo de humildade que ele dá para nós? A água. Porque a água nunca sobe, ela só desce. Necessária, cristalina, suave, discreta, está ali. Não é pessoa humilde, aquela que vai chegar, que não está procurando aplauso, não está fazendo nada para que alguém veja. Nós só temos uma pessoa que tem que ver o que a gente faz. Deus. Só Ele. Ele fala assim, não sei onde é que eu li isso esses dias, mas foi com algum místico que ele falou, não guardo tudo, não é que eu leio. Mas ele fala, não preocupe com a vida do outro, não. Não há um ser no mundo que eu não saiba tudo que está fazendo, tudo que está pensando, todos os atos. Eu sei absolutamente tudo. Então não se preocupe com o que o outro está fazendo, porque no final das contas é só você e eu. Todo mundo terá que fazer o acerto comigo. Então não preocupe com a vida do outro, não. Ocupe que eu posso voltar hoje. E pensa no estado que está a sua alma. Uma chamadinha discreta. Pensa que você pode vir até mim hoje. Foi muito interessante que sábado eu fui a Montes Claros. O avião na saída, eu falei com Jesus, você tem certeza que nós vamos conseguir chegar? Então assim, me na dúvida, né? Nós vamos chegar, eu falei, Jesus, a hora que estava decolando, eu falei com ele, só uma coisa eu não fiz, não confessei antes, meu amigo. Se eu cair nesse avião aqui hoje, a confissão ficou em dívida. Já marquei uma para amanhã, claro, né? Porque vai que precisa de outra viagem, a situação é boa. Falei, meu amigo, a confissão tem falta. Porque se cair, a coisa não vai ser boa, não. Sim, né? Para mim, diante do Senhor, a coisa vai ser boa. Mas a gente não tem essa consciência, porque a gente vive na ilusão. Então é preciso que a gente tome consciência
desse nosso nada. E que a gente depende do Senhor para tudo. Ser dependente dEle, da misericórdia dEle, do amor dEle. E pedir a Ele, Senhor, me ajude a viver com amor de gratidão. Me ajude a cuidar, como eu gostaria de fazer pelo Senhor, fazer no meu irmão. Um amor que seja desinteressado, apenas porque somos irmãos. E um tem cuidado do outro. Me ajuda a fazer, servir o outro na simplicidade, mostrando para o outro a única coisa que eu tenho para ele. Qual é? A minha fragilidade, a minha miséria. É isso que somos. Então eu não sou a mais. Então até para me ajudar o outro, e isso na medicina é um perigo. Quando eu cuido do outro que está doente, a compaixão, o servir ao outro é no horizontal, gente. Não é vertical, não. Eu não sou mais do que o outro, porque agora eu estou na posição de médico e ele está de doente. Isso inverte. Porque o que eu tenho para oferecer para ele? Apenas a minha humanidade. Apenas a minha miséria. Então nós temos que estar com o outro no mesmo nível. E nunca acima do outro. Porque senão já não ajuda. A gente se coloca superior ao outro até aí. Está vendo como é que é delicado a questão do serviço? A questão da humildade, de tomar consciência disso? Então a gente precisa pedir a Deus, a Jesus, que nos mostre isso, que nos ajude a entender a nossa caminhada. Porque às vezes não é fácil compreender. Porque isso fere, É difícil para nós. Então, isso é uma graça que a gente precisa pedir a Deus. Entender que tudo recebemos dEle e que estamos aqui para servi-lo e que tudo é para a honra e glória dEle, mas que a gente sempre que for tentado, você fala, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Para a glória dEle. Porque é Ele acima de todas as coisas. Mas tem um outro trecho que eu queria convidar vocês a uma outra leitura, que é quando Jesus fala que quando a gente fizer um banquete, que é para a gente convidar os cegos, os coxos, os aleijados. A gente pode fazer essa leitura numa outra chave, que a gente chama de chave de interioridade. Porque dentro de cada um de nós habita um fariseu, legalista, que é rígido, que é perfeccionista, que acredita que tudo é perfeito, correto. E ele também convida a Deus para um almoço, para um jantar. E Jesus vai. Mas Jesus chega, mas não fica muito à vontade, porque está faltando aqueles que são os privilegiados dele. Que são os cegos, os pobres, os coxos, os aleijados, os feridos. É porque, na verdade, quem são esses? Quem são? Os cegos, os coxos, os aleijados. Quem são? Somos nós. Somos nós mesmos. Somos nós quebrados, feridos, em situação de fracasso. Quantas feridas dentro de nós? Quantas vezes cego diante de tantas situações? Coxos. Não damos conta de andar. Vivemos da aparência, da imagem, mas a imagem real daquilo que somos, o ser verdadeiro que somos, está maquiado. Então é preciso que quando convidados à mesa, quando a gente convidar Jesus para um banquete, a gente permita que o fariseu saia e mostre para ele o cego, o pobre, o nu, o coxo, o aleijado, e fale, esse sou eu, ferido, Senhor, em tantas situações da minha vida, machucado, é assim, sem forças para andar, paralisado em tantas situações da nossa vida, sou eu. Por quê? Porque Deus só pode transformar aquilo que a gente apresenta. Deus não pode tratar uma imagem, Deus não cura uma imagem que a gente apresenta, Deus cura a nossa miséria. Porque Ele foi o único homem que passou pelo mundo que não teve pecado, mas Ele se fez pecado por nós, para nos dar o direito de voltar para casa. A gente não tem dimensão do que Ele fez por nós. Ele se fez pecado por nós. Então é preciso que eu mostre para Ele a minha miséria, para que Ele se compadeça de mim e transforme a minha miséria. Eu preciso convidar tudo que está em mim estragado. Eu não preciso ter vergonha.
Porque é pela fresta das nossas feridas que Ele entra, muitas vezes. Às vezes Deus só consegue entrar na nossa vida pelo fracasso. Às vezes Deus só consegue entrar quando eu estou realmente destruído. Porque fora disso, eu não deixo espaço para Ele. Porque eu tenho que pegar meu ego, dar uma furadinha nele para ver se ele murcha, para que Deus possa entrar. Porque senão Ele não entra. É preciso deixar Deus visitar aquilo que em mim não está bom. Para que a gente possa fazer é como integrar em nós as nossas feridas, o nosso lado feio, que a gente não quer mostrar. É igual quando chega a visita, você joga tudo dentro do guarda-roupa, fecha a porta, segura com o pé, porque vai que a porta abre. Você recebe a visita na sala, não leva na cozinha de jeito nenhum, que o pano de prato hoje está rasgado, está manchado. O empregado não trocou, quero matar ela, que ela não trocou o pano, e eu não levo a visita lá de jeito nenhum. Deus não é visita da sala, Ele está aí na cozinha, no meio das panelas, como diz Teresa, como diz Teresa de Ávila. Deus anda no meio das panelas, das caçarolas. É lá que Ele está. Deus precisa pegar aquilo que em nós está realmente precisando de ajuda. Porque somente quando eu consigo entender a minha miséria, é que eu consigo entender a miséria do outro e ter compaixão com o outro. Entender a dor do outro. Porque se a gente não se esvaziar, se a gente não for no fundo de nós mesmos, eu não consigo estar junto do outro na horizontal. Porque muitas vezes a única coisa que eu tenho para oferecer para o outro é minha mão. É minha presença. Eu não tenho nada além para dar. Quantas vezes, lá no hospital, a única coisa que eu tenho para dar para uma criança é minha presença? Quantas vezes eu tenho só a mão para dar? Às vezes eu tenho condição de dar um churros, um pé de moleque, mas não mais do que isso. Quando eu não posso devolver a visão, que é o tempo que esperou para tratar um tumor cerebral comprimiu tanto que ele está cego. E ele me disse, eu estou doido para operar, tia Filó, porque eu vou voltar a enxergar. Falei com Jesus, só dá jeito nisso. O Senhor que fez um tanto de cego voltar à vista. Tem misericórdia dessa criança de 10 anos, que me reconhece pelo som da minha voz e fala, tia Filó, você já está aqui? O que eu tenho para dar para ele? Então, quando você entende a dor, quando você entende a sua miséria, é que a gente é capaz de entender e se compadecer. É junto, porque eu também sou miserável, meu filho. Eu também não tenho além para poder te oferecer. Não acima, igual ao outro. Mas entender que juntos nós temos um Pai, a quem nós podemos depositar a nossa confiança. Então eu preciso entender, né, essa outra chave que a gente é convidado a pensar hoje, né? E sempre que o fariseu crescer, fala com ele, não, eu preciso buscar hoje o cego. Hoje eu vou trazer aquele pobre miserável, que não sabe nem quem é. Aquele que está com tanta dor que tenta esconder. Aquele que não quer assumir que sofre, mas que tem um Deus que sabe de cada lágrima. É espetacular o convite que Deus nos faz. Então, porque esse banquete Ele quer participar. Porque Deus vai conviver e naquele momento Ele vai dividir isso com a nossa verdade. Com aquele ser humano que de verdade nós somos. Porque o dia que a gente aprender que quando a gente reúne para comer, a gente se alimenta da presença uns dos outros mais do que com a comida que a gente come. Por isso que comer à mesa é tão importante. Com as pessoas é tão importante. Porque a presença do outro é importante. Então a gente precisa convidar sempre Jesus, fala, vem cá transitar. Eu não quero conviver com o Senhor na superfície, eu quero que o Senhor entre na minha miséria e veja tudo que precisa ser curado. Nem sempre Ele vai precisar entrar pelas feridas, mas Ele pode ser convidado pela nossa verdade. Que a gente não tenha medo de se desnudar diante dEle e falar, sou eu, que estou paralisada pela dor, que não ando. Sou eu que não caminho porque tenho medo. Sou eu que não consigo entender a minha finitude. Sou eu que ainda não consigo amar, Senhor, porque eu sou egoísta. Sou eu esse. Que a gente não tenha vergonha de dizer, eu sou miserável mesmo. Como diz Paulo, vive dentro de mim um homem velho, que ainda não está convertido direito e por isso ele quer achar sempre que ele é melhor. Eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque habita em mim o pecado. Então por isso que tudo isso que Jesus nos convida é uma luta, porque é uma luta conosco. De entender que não somos nada. Mas não tem, é tão lindo, porque Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que a onipotência dele não pode. E isso que faz o coração de Deus até tremer de emoção.
É quando Ele encontra um de nós. Porque esse mal é meu e de todos nós. Nós somos assim, vaidosos. Adoramos a vanglória, adoramos ser admirados, queridos. É uma luta. Lutar contra não é fácil. Mas quando Deus encontra um coração que reconhece a sua pequenez e confessa o seu pecado, esse coração treme o coração de Deus. Porque Ele sabe que a gente está lutando para vencer a nós mesmos. Então Ele nos concede a graça. Porque tudo em nós é graça, não é? A gente não faz nada porque a gente é bacana. A gente só faz as coisas porque é a graça de Deus em nós. Então a gente precisa ser perseverante na oração, perseverante nos sacramentos, na leitura da palavra e na crítica conosco. Porque você faz alguma coisa, você fala que ela vai soberba. O Espírito Santo vai contando, olha lá que eu estou falando. Falou eu, falou, não, peraí, não foi eu, nós. A gente vai se corrigindo. O Espírito Santo vai nos dando a graça de estar sempre atento conosco, não com o outro. Quem tem que ser corrigido somos nós, porque eu vou me apresentar diante dele. Né? Então, somos nós. Esse é um convite de uma batalha de uma vida, para que a gente também busque a nossa pérola preciosa. Eu queria sugerir a vocês hoje ler o Salmo 130. Vocês vão entender a hora que vocês abrirem ele. Reze o Salmo 130. E vamos pedir a Nossa Senhora, que é o nosso modelo de humildade, né? Que ela peça a Deus para nós o mesmo dom de humildade que ela teve, para que a gente conheça a nossa pequenez. Mas é porque isso é a nossa pequenez, que é Deus que faz tudo em nós, entender tudo isso, né? Isso não quer dizer que a gente deixa de ser amado por Deus, nem desejado. Ao contrário. Quem se humilha será exaltado. Né? A nossa recompensa é outra, o que nós buscamos é outra coisa. O que nós queremos de verdade é construir, não uma imagem, mas aquilo que viemos ser. A nossa essência é o nosso nada. Mas que Deus soprou e pode fazer de nós uma obra de arte. Se a nossa soberba permitir. Porque a gente ainda quer dar sugestão para Ele. Eu acho que eu devia fazer assim. Eu acho que você devia fazer dessa forma. Então que Ele nos dê a sensibilidade para ver o outro, o nosso irmão, ver a dor do outro. Que a gente está tão ensoberbado que a gente não vê o outro. A gente reúne e só fala da gente. Não vê a dor, não vê o sofrimento, que muitas vezes está oculto. Mas que a gente tenha a sensibilidade de perceber o som da voz de um amigo, né? A forma de assentar, a forma de andar, para que você possa dizer o que foi, o que aconteceu, aonde eu posso estar com você, como é que eu posso estar junto agora, não para ser mais, mas para ser igual. Falo, também já passei por isso, mas ajudar o outro a recuperar a dignidade de, apesar de pequenos, filhos de Deus, mas o nosso modelo nós temos Jesus e Nossa Senhora, e entender que humildade é a capacidade que Ele vai nos dar de servi-lo no irmão, com simplicidade, com amor gratuito, com amor, assim, imitando tudo o que Ele nos deixou. Então, tudo na nossa vida, esse segmento de Jesus, é sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, fazer como Jesus fez. Que Ele, na infinita misericórdia, nos conceda as graças espirituais que são necessárias para o nosso caminhar. Que Nossa Senhora, como nossa mãe, interceda por nós. Que assim seja. Amém. Muito bem. Vamos assentar? Eu estava aqui pensando, antes da Patrícia comentar, né? Por que quando a gente reza a oração do Espírito Santo, vocês imaginam por que Nossa Senhora pediu para a gente pedir através do Imaculado Coração dela? O que vocês acham? Por que a gente pede o Espírito Santo através do Imaculado Coração de Maria? Que de verdade eu fico pensando, quem somos nós? Para clamarmos o Espírito Santo chegar. Mas ela, né? Ela é cheia de graça. Ela é aquela que encantou Deus, né? Ela é esposa dele. Então ela pode pedir a Ele que venha até nós. Né? A gente precisa entender isso. Para que a gente não reze no automático. Mas para que a gente entenda por que eu estou pedindo pelo coração dela. Porque Maria
Até Deus se rende a ela, porque ela é um encanto, né? Então, a gente pede ao Espírito Santo, através dela, me envia o seu esposo. A senhora é esposa do Espírito Santo. Permita que a gente o receba, né? Aí sim, eu acho que a gente consegue receber, né? Nós vamos rever o Evangelho de Lucas 17, versículo 11, né? Como Jesus se encaminhava para Jerusalém, ele passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Eu queria fazer com vocês uma análise dessa palavra, porque a gente fica pensando de duas formas. São 2 leituras aqui. A primeira é da gente, sempre que a gente pega a palavra de Deus, a gente precisa se colocar dentro dela, né? Já falei isso com vocês. A gente se coloca. Então, se eu faço essa leitura em chave espiritual, que somos nós, a gente precisa observar algumas coisas, né? Jesus estava a caminho de Jerusalém. Nós também estamos a caminho da Jerusalém celeste. Nós não estamos a caminho? Para onde vamos, né? A famosa Jerusalém celeste? Se vocês observarem, eram os leprosos que pediram a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E tem uma frase que diz: enquanto eles iam, então, enquanto eles estavam a caminho de onde? De Jerusalém. Enquanto eles estavam a caminho, a cura foi processando. E somos nós, então vamos pensar. Quando a gente é batizado, é um dos maiores milagres que começa ali o maior processo de cura que Deus faz em nós. É mais ou menos correspondente à travessia de Moisés com o povo para a terra prometida. A gente naquele momento deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Pode imaginar que travessia é essa? Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Muito bem, nós somos batizados, aí vamos crescendo e vamos fazer a nossa caminhada. E nessa caminhada que a gente não compreende na vida, até a gente tomar consciência das coisas, é tudo muito lento. Então, até eu tomar consciência, então primeiro vou à igreja porque alguém me obriga, né? A mãe briga, os meninos vêm para a igreja, mas fica fora do que é dentro, vem e fica emburrado, né? Assim? Briga com a mãe fala: se não vier, não vai fazer tal coisa, que é a luta para ver se evangeliza os meninos, uma luta. Aí depois a vida vai trazendo questões, e a gente vai despertando. Então, a primeira consciência que eu vou tomando, a primeira consciência é que eu sou filho de Deus. Não qualquer filho, mas um filho ou uma filha amada. Esse é o início do caminho espiritual. Depois eu vou entendendo que eu sou peregrino. Que eu estou aqui de passagem, eu estou indo para Jerusalém. Então eu posso carregar muita coisa. E aí, enquanto eu vou caminhando, vai acontecendo o meu processo de conversão. Porque a nossa conversão, ela não é de uma vez. Nós somos lentos demais. Parar de pensar em Deus, pensar nas realidades espirituais, é algo completamente fora da nossa realidade. Porque a gente tem inserido no mundo. E dentro desse mundo, não pertencer a Ele e ter como prioridade saber que Deus é o meu Senhor, leva um chão. Já estou quase chegando em Jerusalém, não acordei. Porque eu já colei umas páginas da Bíblia, umas coisas, Deus participa, outras Ele pula, né? Não é Ele que pula, sou eu que tiro. Expulso Deus da minha vida, busco Ele de novo.
brigo com ele, dou as costas para ele, falo, o mundo é que é bacana, o senhor é não, depois, né, volta, descobre que a ilusão do mundo é uma vã glória. Então, esse processo de consciência, de descobrir quem eu sou, essa resposta, a gente vai determinar todas as nossas decisões. Enquanto a gente não parar e perguntar quem sou eu, não é a sua profissão. Eu não posso responder, eu sou pediatra. Quem é você? Independente, a profissão é a forma como eu vou trabalhar a minha santificação. É o seu trabalho. Mas quem eu sou de verdade? Essa resposta é uma coisa que eu preciso dar. Senão eu não saio do lugar. Eu me desconheço. Mas o dia que eu descubro de verdade, isso eu não posso repetir porque alguém disse. Mas se eu repito, se eu descubro, quem é você? Fala, eu? Eu sou o sonho de amor de Deus. Ele sonhou comigo. Me pôs na mão, me criou, soprou e falou, viva. Para quê? Para ser feliz. Eternamente. O dia que eu descubro isso, minha vida virou do avesso. Porque todas as minhas atitudes vão estar baseadas porque eu sou filha dele. E aí tudo muda. Então, aí quando eu começo a caminhar, começo a ter consciência, eu começo a ter consciência de que, na verdade, quem é leprosa sou eu. Mas como dizia São Francisco, a minha lepra não está no corpo, está na alma. Nossa lepra é o pecado. Mas nós estamos inseridos no mundo que o pecado é aplaudido. E nós que cremos em Deus, falar em pecado é fora de moda. Pecado, filho, esse trem existe? Claro que existe. Para nós que somos cristãos, nós temos que levar isso a sério. Seríssimo. Isso não é uma brincadeira. Então é por isso que à medida que caminha, vai sendo purificado. Vai sendo curado. Então à medida que eu ando. Porque a vida espiritual, já falei com vocês mais de uma vez, ela não tem parque de estacionamento. Nós estamos a caminho. Então, as pessoas perguntam, como é que eu faço para ter fé? Ué, para me ter fé, eu tenho que conhecer. Fé, eu entrego o meu coração a uma pessoa, não é uma ideia. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Então eu entrego, é um ato de confiança que eu faço a Ele, eu me entrego a Ele. Mas para mim poder entregar, eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu preciso de estar com Ele, rezando, na missa, na Eucaristia, na palavra. Senão eu não conheço, Ele é um desconhecido. Como é que eu posso entregar meu coração, a minha vida a um desconhecido? Eu não entrego. Então eu não confio. Não é? Então por isso que Jesus fala para que foram 10 curados. Um voltou, porque a cura física Deus pode fazer? Claro. Deus pode fazer. Essa é a parte mais simples para Ele. Isso é raso para Deus. Mas isso é sempre uma antecipação do que Deus não vai fazer na vida de todos nós. Porque nós somos chamados a uma saúde completa. E a salvação, ela é mais do que a saúde. Por isso que só um que voltou foi salvo. Porque o que salvou foi a fé. O que vai nos salvar? A fé em Deus. Né? A vida eterna é isso. É que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. É isso que somos convidados. Né? Então é por isso que é caminho, né? Então nós temos que tomar consciência disso. Eu estou a caminho, à medida que eu caminho com Ele, à medida que eu convivo com Jesus, à medida que eu sou perto dEle, cada vez que eu comungo, cada vez que eu coloco a minha vida diante dEle, na mão dEle, eu sou curada, vou sendo purificada. Ele vai me trabalhando o meu caminho para poder chegar em Jerusalém celeste. A meta é essa. É porque de vez em quando a gente se perde. Né? Se alguém não te lembra, para onde você está indo? Não sei. Está todo mundo indo. Mas para onde, meu filho? Não estou sabendo, não perguntei, não. É a história do cachorro. O cachorro que vê a lebre é o primeiro que sai correndo latindo atrás dela. O resto escuta o latido, vai correndo atrás. Chega um momento, um cansa e fala, mas por que eu estou correndo? Mas não sei, alguém passou latindo, nós fomos atrás. E somente aquele que viu a lebre permanece. É a gente. Eu não posso ir atrás se eu não fizer a minha experiência. Vocês não podem ir atrás porque Filó viu, não, é porque você viu. Porque você permitiu ser vista por ele. Permitiu que o olhar de Deus encostasse em você. E ser vista por Ele é tudo que a gente deseja, que Ele te olhe. Porque o olhar dele te quebra. Que é um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te ama. É um olhar que só quer o melhor de nós. Fala, por que você está nessa agonia, minha filha? Então, tudo que Deus vai trabalhando em nós, porque a gente está com a nossa vida religiosa às vezes a gente entra na igreja, não sabe por que entrou, nem por que permaneceu sentado. Domingo eu tive a oportunidade de assistir 3 missas. Pô, missa de 7º dia, é tanta coisa para ir, né?
Fiquei triste demais. Que vi o povo dentro da religião morto. Vamos cantar o glória. Glória, glória, aleluia. Falei, Jesus, o povo está morto. Estou brincando não. Está dando glória a quem? A Deus Todo-Poderoso, está vivo lá dentro da igreja. As pessoas não entenderam que dentro da igreja não é shopping center. É a casa de Deus. Aqui é lugar de silêncio. Que a roupa que vai à igreja não é a roupa que eu vou para o clube. Nem a roupa que eu faço ginástica. A casa de Deus é sagrada. Eu ponho a roupa melhorzinha que eu tenho, mais limpinha, para ver quem? Antigamente, a gente, quando ganhava roupa, a primeira roupa que a gente estreava era com Deus, mostrar para Ele a roupa que Ele deu de presente. Porque o que eu tenho que não foi dado por Ele? Nada. Então, hoje eu vejo um descaso. As pessoas chegam com a roupa, com a sensação que eu tenho que levantar com ela. Tão amassado que está, dormido, chega. Está errado. Deus é sagrado. Para me atravessar desse lugar para cá, tem um altar, eu tenho que fazer a flexão. A gente anda como se fosse um parque. Está errado? Está errado. Hoje o povo tem uma sede que eu falo com Jesus, mas não está normal, meu amigo. 1 hora de missa, o povo tem que tomar 1 litro d'água, não está normal. Eu falei, Jesus, o povo com uma garrafinha o tempo inteiro, mas ficou doido, não está bom, não. Eu falo, gente, quando sair de casa, a mãe falava, toma água e faz xixi, não é assim? 1 hora dentro da igreja. É uma andação dentro da igreja, um tal de ir ao banheiro, tomar... Não tem coisa, não tem condição. Que inquietude que é essa que está na alma? O pai sai, compra um pacote de pipoca para o menino e dá chocolate, dá pipoca, o chão fica uma confusão. Não é piquenique, eu vi isso todo domingo. Não é piquenique, é casa de Deus, é sagrado. Mas se eu não ensino isso para o menino, como é que vai ser? Está errado. Está errado, está tudo errado. Não pode falar que magoa, ofende, leva processo, eu falo assim mesmo. Está errado. Não vou morrer com pecado de omissão, não, vou levar muito pecado. Omissão ou não? Se a gente não acordar uns aos outros. Eu vi gente sentado, que sentado chegou, sentado ficou, não fez nem o sinal da cruz, nem levantou, nem ajoelhou, não fez nada, entrou e saiu. Eu falei, Jesus, entrou e saiu, deve ter saído pior que entrou. Pessoas assentadas que enquanto lia a palavra, estavam voando, olhando. Eu falei, onde que está essa criatura? Eu fiquei rezando o tempo inteiro, intercedendo pelo povo. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia da miséria. Tenha misericórdia, tenha de compaixão, Senhor, de nós. Porque a nossa miséria espiritual é de assustar. Conhecemos nada, nada, nem nos esforçamos para isso também não. Não lemos e não paramos para poder pensar em nada que está escrito na palavra de Deus. Quando eu leio a palavra, tem que pensar, isso aqui está querendo dizer o que para mim, eu não sou leprosa, isso aqui Jesus não está vivo, sou leprosa. Mas porque, qual que é o nosso grande pecado, né? O que foi que a serpente fez com a Eva? É falar, não, o que é isso? Ele é Deus, você é criatura? Imagina, você pode ser Deus como Ele. Esse é o nosso pecado, é não aceitar que Ele é Deus, e nós somos filhos dEle, nós somos criaturas dEle. Então essa é uma dificuldade nossa, né? Então a gente não tem gratidão, a gente não reconhece, né? Porque Naamã, na primeira leitura, reconheceu que Deus era o Senhor. Ele entrou no Rio Jordão, não queria, achou esquisito entrar lá, mergulhar 7 vezes, sair curado. Então, o milagre é esse, quando Deus irrompe na nossa vida, no momento que a gente não imagina. Mas se a gente parar e pensar, falar, mas Deus vem na minha vida e visita? Inúmeras vezes. Mas somente um dia, diante da luz dele, nós vamos ver quantas vezes Deus nos livrou de tanto problema. É igual a mãe, com 2 meninos dentro de casa. Pequeno. Que quando você acode um aqui, o outro já subiu ali, faz... Menino, você livra ele de problema o dia inteirinho. E no final do dia o pessoal pergunta para as esposas assim, você está cansada de quê? Nada, né? Nada. Correu atrás do menino 10 milhões de vezes para salvar o menino. Porque menino, quando ele está com o dedo ali na tomada ou o prego, ao mesmo tempo ele já engoliu o prego, né? Assim, menino é uma coisa surreal. Como diz uma mãe sexta-feira, Filó, acabei de chegar do serviço morta. O menino pôs macarrão no ouvido. Filó, vai ser absorvido? Não, querida, não vai. Vai ter que ir para o Instituto de Otorrino para tirar. Filó, não acredito, eu estou morta. Falei, missão, mãe, pode ir. Não tem condição. Filó, não acredito, onde é que você me arrumou um macarrão para pôr dentro do ouvido? Falei, só Deus sabe. E aí vai. E assim, um dia, quando a gente estiver diante de Deus, ele vai falar, aqui eu te livrei disso, aqui eu te livrei daquilo. Um tanto de coisa que a gente não percebeu, que a misericórdia esteve conosco, que a presença e o olhar atento de Deus cuidou de nós, e foi nos livrando de um tanto de coisa. Então a gente não carrega dentro de nós a gratidão.
Que a gente não reconhece, a gente fica esperando as grandes coisas, e Deus está cuidando o dia inteiro. É igual a mãe, quando o menino dorme, fala, não acredito que dormiu. Não acredito. Vamos ver se não tem nada mesmo acontecendo. As mães, elas não dormem mais, elas desmaiam, né? Porque não tem condição, tem uma turma que só Deus. E assim a gente com Ele. A gente não compreende que a gente recebe primeiro a vida como dom. Nós não demos a vida pertence a Deus, Ele nos deu de presente. Então ser grato, porque Ele nos chamou a vida, e é uma vida que é eterna. E quando eu tomo consciência de que eu sou filha, que fui chamado a isso, a minha vida eterna começa aqui, numa relação com Ele, completamente diferente. Completamente diferente. Você fala, como é que eu vivi até agora sem Ele? E a partir de agora, com Ele. É tão diferente o caminho. Tão diferente o caminho. Quando eu sei que o meu grande companheiro é Ele, tudo fica diferente. Quando eu aprendo que eu posso me abandonar, que eu posso entregar uma situação que está difícil. Quando eu olho uma criança que não melhora e falo com ele, Jesus, cuida aqui para mim, minha filha, está difícil. Vamos embora, larga ele sozinho com o menino, vou tomar conta de outra coisa. Eu sei que Ele vai cuidar por causa do amor. É assim. Então a gente vai aprendendo, e vai aprendendo com Jesus, porque Jesus, Ele era a gratidão, né? Se vocês prestarem atenção em tudo que Ele falou, Jesus, a gratidão transbordava no coração dele, né? Ele falava, eu vim fazer a vontade daquele que me viu. A doutrina que eu falo não é minha, mas é do meu Pai. O que eu falo e que eu faço é do meu Pai. Tudo ele vivia em função do Pai. Então, como Jesus viveu numa eterna gratidão, no reconhecimento do Pai, que ele, como homem, tinha toda a gratidão das coisas que ele ganhou do Pai. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado é não reconhecer Deus como Deus e não ter gratidão. Mas como Jesus fez isso, né? Porque o ápice disso, vocês imaginam, na última ceia, ele sabia que ele seria traído, que ele seria morto. Ele pega o pão e faz, o que ele faz? O que a gente escuta todo dia na Eucaristia. Jesus tomou o pão, deu graças. Pode imaginar que graça foi essa que ele agradeceu ao Pai? Pode imaginar que ele faria entrega da vida dele, do sofrimento que seria. Como é que aquilo foi comovente? Como é que aquilo foi difícil? Ele deu graças por tudo que ele ia viver naquele momento. Aquilo deve ter ficado de uma tal forma no coração dos discípulos, que a igreja recolheu aquilo e chamou de Eucaristia, que significa ação de graças. Porque quando a gente comunga, a gente comunga essa ação de graças de Jesus, para que a gente possa aprender a agradecer ao Pai. É lindo, né? A gente não entende nada, né? É lindo, cada vez que a gente comunga essa ação de graças dele, esse obrigado, essa vida de entrega, e a gente aprende a agradecer ao Pai. É o que está escrito nas leituras, não é? Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fala, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças. Por tudo dai graças. Ele não aprendeu isso ainda não. A gente só dá graça pela coisa que é boa. Quando é ruim, a gente xinga, fica de mal dele, briga com Deus. Porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Está vendo como é que à medida que eu vou conhecendo a palavra, que eu vou caminhando, eu vou purificando, porque da próxima vez que acontecer alguma coisa, eu falo, peraí, está escrito na palavra, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que a tudo dai graças. Senhor, não estou entendendo nada, não deu certo esse negócio que nós fizemos, mas por sua causa, porque está escrito na palavra, eu sei que o Senhor fez o melhor, então obrigado. Não estou entendendo nada, agora está meio escuro, mas obrigado. Porque o Senhor está nos livrando de alguma coisa, está nos protegendo de alguma coisa. Então aprender isso é com Ele que a gente aprende com Jesus. Aprender. Porque gratidão é uma coisa que a gente precisa ensinar. Ter um coração reconhecido. Isso a gente ensina para as crianças. A reconhecer o bem que o outro faz. Porque as pessoas não são obrigadas a fazer isso para você. E muitas vezes só quem recebe é que sabe o tamanho do que recebeu. Não é? Que a gente recebe aquilo que fala, oh, que espetáculo que alguém fez isso por mim, de graça. Muito obrigado por isso. Ter um coração reconhecido, isso é liberdade.
Não reconhecimento de lábio, aquele obrigado, que a gente treina os meninos a ganhar qualquer coisa, fala, tem que falar obrigado, porque depois o povo cresce e não quer agradecer mais não, de ódio, né? De tanto que for obrigado a falar obrigado, né? Fala, menino, o que tem que responder para o outro, né? Mas ensinar para a criança essa liberdade, ter um coração para agradecer. Porque o dia que a gente aprende que tudo é graça, acordar de manhã é uma graça. Levantar sem uma dor, sem ninguém trabalhar, te virar numa cama, eu falo isso com vocês todo dia, porque eu fico no CTI todo dia. Não sentir nada, abrir o olho e falar, não, ninguém que eu amo está dentro do hospital, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Mais um dia que eu tenho uma oportunidade para te amar e servir. Obrigado pelas dificuldades do dia, porque eu vi o seu amor. Obrigado pelos amigos que você colocou, obrigado pela comida que está na mesa, obrigado pelo café. É tanta coisa para agradecer. E Deus fala para uma mística, que é claro que eu esqueci o nome, porque é tanto lugar, tanta coisa que eu leio ao mesmo tempo. E ele fala com ela, não sei se é Santa Matilde, mas ele fala com ela, sabe esse café que você tomou, essa cama que estava limpa e macia? Esse pão que você tem para comer? Leia, você não está lendo nada? Tem alguma coisa escrita, não está vendo? Leia, porque eu te amo. Por isso eu te dei. Não é de morrer de chorar? Porque eu te amo. Isso ele faz conosco o dia inteirinho e a gente não vê. É um bando de mal agradecido. Nós temos dificuldade de agradecer a Deus. Se a gente começar a fazer a lista de tudo que tem para agradecer, não sobra nada para reclamar. Comece a agradecer. O dia que vocês quiserem dar uma volta comigo lá na Santa Casa, vocês vão sair de lá de joelho. Falar, não, tem demais. Não. Tem mesmo que trabalhar o dia inteiro para poder, tristeza, por quê mesmo? Porque eu não descobri Deus antes. Porque eu não vivi para isso. Né? Então, esse coração agradecido, nós temos que aprender isso de Jesus. Falar, meu amigo, me ajuda enquanto eu estou a caminho. Não me deixa perder tempo com bobagem, falo com Jesus, não me deixa perder tempo com nada. Mas me centra naquilo que eu quero. Qual que é a minha meta? O céu, Jerusalém celeste. Então me ajuda. Então, apesar do pecado estar fora de moda, procurem confessar. Nós temos que preparar a nossa alma para chegar lá. Não preocupa com o que Deus está fazendo na vida do outro. A gente não tem nada com a vida do outro, temos? Não. Se você não puder ajudar, não tenha curiosidade. Mas tenha curiosidade de como está a sua alma, se Ele te chamar hoje. Pode ser uma surpresinha. Falar, o quê? Você já me chamou? Ó, estava esperando, não. É de assustar? Não é? É de assustar, não é? Quando fala, e se for hoje? Né? Como é que estava o estado da minha alma para chegar diante dele? Diz que eu tenho que estar de pé diante do Filho do Homem. A gente não leva essas coisas a sério, né? A gente não leva a sério. A gente não leva a sério que de verdade nós vamos chegar até Deus. De verdade, um dia eu vou estar diante dele. E esses olhos irão vê-lo. Os seus olhos irão vê-lo. Vai cair o véu e nós vamos ver Jesus. Vai ser um escândalo, né? Poder vê-lo, poder ver tanta coisa. É maravilhoso, a comunhão dos santos, isso é real. O dia que vocês lerem aquele livro que eu já mandei vocês lerem, né? Já pedi para vocês lerem, aquele livro Ensino e Ezo. Você já comprou? Já está lendo? Comprou agora? Vai ficar maravilhada. E Jesus fala com o sacerdote. Eu vou te mandar para Kenock, que é uma das aparições de Nossa Senhora, lá na Irlanda. Porque quem conseguiu essa graça para você foi minha mãe. Mas eu vou te mandar São Vicente para te ensinar tal coisa. Santa Matilde para te ensinar a contemplação. Santa Teresinha para te ensinar tal coisa. Você vê a comunhão dos santos. Maravilhoso isso. E ele falou com esse padre que está vivo, por isso não pode ter o nome dele, está escrito um monge beneditino, que ele está vivo e ele conversa com Jesus e Nossa Senhora desde 2007. Essas coisas são atuais demais. E ele fala com ele, sabe o que eu faço no céu com os santos? Intercedo ao Pai por você. Os santos estão de olho, por isso que a gente reza. Por isso que Jesus fala assim, todos os dias rezem por São Miguel, seu anjo da guarda, Maria Santíssima e o santo do dia. Por quê? Porque ele que intercede diante de Deus por nós. O dia que a gente descobre isso é maravilhoso, você não dá seco para ninguém. Hoje é dia do Papa, você fala com ele, reza por mim aí. O caminho aqui não é fácil não. Mas me ajuda na graça que eu necessito. Que a gente pede a Deus assim, me dá a graça que eu preciso para dar conta de ver a vossa santíssima vontade. De vos servir, porque é tão difícil. A gente não escuta, a gente é cego, a gente é coxo. A gente é surdo. A nossa conversa com Deus parece mais um diálogo de surdo, mudo, não entende nada. Um fala, alguém entende. A gente não aprendeu a silenciar, não aprendeu a calar diante de Deus. Não aprendeu a estar diante dEle. Por isso que esse caminho é tão difícil. Por isso que a gente está sempre pedindo a Ele, Jesus, tende compaixão. Tende compaixão da minha miséria. Compaixão de nós. Que não vemos, não enxergamos nada. Abre nossos olhos.
O Senhor é o amém. O Apocalipse diz, Jesus é o amém. Porque quando a gente diz amém é, obrigado Senhor, sim Senhor. Eu entendo e aceito que o Senhor é Deus e eu sou apenas a sua criatura. E a gente devia ser tão feliz com isso, igual menino. E aprender a receber as coisas de Deus, igual criança recebe um presente. A criança, quando recebe um presente, ela fica assim intimidada quando o pai e a mãe dá? Sente algum problema? Nenhum, fica uma alegria louca, né? Oh, a gente tem que ser mais simples. Deus me deu isso, obrigado. Por que o Senhor me deu? Porque o Senhor é meu pai e me ama. Obrigado. Merecer, já merece? Não, mas o Senhor deu porque é pai. Menino merece, não tem hora que você quer matar, mas você dá um presente, porque amanhã é dia das crianças, imagina. Né? O neto já chegou lá em casa domingo e falou, vovó, e o presente das crianças? É terça-feira, né? Mas já está ligado no dia das crianças, né? Porque todos estão ligados. Hoje um chegou lá no consultório e falou, já comprei o presente no dia das crianças. Falei, é antecipado, porque é amanhã. Mas é para os meninos entenderem. Mas é essa gratuidade, receber as coisas de Deus assim, de uma forma gratuita. E ter gratidão uns com os outros. Ninguém tem a obrigação de fazer algo por você. Mas quando faz, receba. Receba, fala, mas que delícia, muito obrigado. Porque você me ajudou nisso. É tão bom isso. Né? Eu acho que quando a gente é capaz de reconhecer, dizer obrigado é uma palavrinha tão difícil e tão espetacular. Quando alguém te serve de algum outro jeito. Isso, quando você não espera, né? Principalmente, né? Que é assim que é Deus conosco. Mas é isso que hoje a gente está com o coração cheio, né? Para dizer a Jesus, obrigado por me ensinar que eu sou filha. Obrigado por me ensinar que tem tantos que estão intercedendo por nós e que a vida dos santos é para interceder na nossa vida. Obrigado. Obrigado cada dia que eu levanto. Obrigado porque eu caminhei até aqui. Obrigado porque eu estou escutando a sua palavra. Obrigado porque eu escuto, que eu enxergo, que eu ando. Então não deixe essa vida inutilizada, mas faça acontecer nessa vida. É assim que a gente pede. Obrigado pela Eucaristia de cada dia. E Jesus, vocês vão ler aí nesse livro, que ele queixa de nós cristãos, que quando recebemos a Eucaristia, não o agradecemos. Quantos de nós lembramos de agradecer a Deus quando recebemos a Eucaristia? Não é de doer? Porque ele veio, ele permaneceu por amor. Por amor. Porque sem ele a gente não andaria. Não andaria. Hoje eu estava falando com meu marido no carro, já que eu estava vindo, que hoje eu estava brincando com a fisioterapeuta, na hora que ela foi fazer um atendimento, a gente tinha que ver os raios-x. Eu falei, cara, deixa eu sentar, né, porque a idade já está chegando, a gente vai ficando cansado, tanto andar nesse hospital. E aí ela falou comigo, ô Filó, que bobagem, eu estou aqui há 22, você já está aqui há uns 33. Desde que eu te conheço, se tem uma pessoa que eu nunca vi a peteca cair, é você? Aí eu comecei a chorar e falei, porque na verdade quem segura a peteca é Jesus. Se tem alguém que é a minha força, se tem alguém que é a minha luz, que quando eu acho que eu não dou mais conta, ele me ergue, é Ele. Então a gente tem que ter gratidão e dizer, obrigado amigo, porque se não fosse o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Ninguém chega sozinho a nenhum lugar. Né? Então, dividir isso com Ele, saber que a cada manhã, quando você recebe a Eucaristia, que eu dou um beijo nela e falo, obrigado, porque o Senhor me alimenta. O Senhor me sustenta, porque a gente vai cansando, ver doenças difíceis todos os dias, sofrimento todos os dias, sem trégua, não é brincadeira. Se a gente não se alimenta daquilo que de verdade dá um sentido, e que a gente pode olhar e falar, isso vai passar, isso vai passar. Um dia o Senhor vai mudar a história, e tem uma promessa que um dia, o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. E um dia, a vida vai ser de verdade uma vida em abundância. Não terá mais tanto sofrimento como eu vejo. Não haverá mais dor. E todo milagre acontecerá. Porque o maior milagre o Senhor fez, que foi a ressurreição de Jesus. Esse é o maior milagre que Deus fez. Não é curar o corpo só, mas Jesus ressuscitou e hoje Ele está aqui agora, vivo, a nos olhar. E o maior milagre o mundo não vê todos os dias, que é a Eucaristia, aquele pão. Você pega o pão, vocês imaginam que aqueles homens, aqueles leprosos, era difícil reconhecer que naquele homem havia um Deus vivo que era Jesus. Vocês imaginem hoje, reconhecer que naquele pedaço de pão, que parece pão, tem cheiro de pão, gosto de pão, está ali corpo, sangue, alma
e divindade. De um Deus. Aquele que vem me alimentar, que meu corpo mistura com o dele, que o meu sangue dele mistura com o meu sangue. Isso é um maior milagre que está no mundo todos os dias e que a gente não vê. Mas então, é agradecer, eu falo, obrigado, porque isso está ao alcance da minha mão todos os dias. Então, todos os dias eu tenho a oportunidade de ser santa, mas eu também posso recusar a santidade todos os dias, porque eu encontro com aquele que é santo. Mas eu acho que além de, a gente nem sabe mais o que agradecer a Deus. Se é porque Deus Pai ressuscitou Jesus por nós, se é porque Jesus veio nos buscar e nos deu o direito à eternidade. Então tudo aqui passa, né? Tudo passa, menos Deus. Isso é porque Ele se faz presença para nós todos os dias, alimento e sustento. Então se eu tenho Ele, o que eu posso temer? Nada. Nada. Ele está no barco conosco. Então é nada. Eu vejo Ele mudar as coisas naquele CTI o dia inteiro. E ontem, cansada como eu estava ontem, eu recebi, porque Deus é assim, aí Ele manda, quando Ele cuida de nós, né? As freirinhas carmelitas lá de Porto Alegre, que eu nunca as vi, mandou um pedaço do Salmo para mim, que falava, pedia, Senhor, nos alimente de manhã com o seu amor, nos sacia com o seu amor pela manhã, e o dia inteiro estaremos repletos de alegria, e que o Senhor abençoe o nosso trabalho, para que a gente dê bons frutos nesse dia, porque o Senhor abençoou as nossas mãos. Então eu falava isso lá no CTI, né, que Deus abençoe o nosso trabalho, para que dê fruto na vida desses meninos, e que a gente consiga virar a história deles. Mas até isso, né, Deus se manifesta através do outro, através das palavras, através da presença, através do abraço, é Ele, né? Então eu não sei o que mais a gente agradece, se porque Ele veio, se porque Deus ressuscitou Jesus e nos permite tê-lo vivo todos os dias ali. Eu posso ir lá no Santíssimo e falar, oi, ele fala, oi, ali está vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu posso ir lá. Ou se a gente pode ter Deus como nosso amigo, mas é gratidão que não cabe no peito. E se eu chorar, vocês não reparem, né? Mas é porque a gente pode chamar Deus de meu Pai. É muito. Talvez a gente não tenha dimensão do que significa isso. Eu posso chegar e não me sentir perdida. Eu sei que eu tenho uma pertença. Eu sei que independente do que acontece, eu estou nas mãos do meu Pai. E se eu tenho um Pai, eu não preciso desesperar com nada. Ele é Pai, Ele não é padrasto, né? Então a gente ter essa consciência de um amor de um Pai, de um colo de um Pai, e de muitas vezes a gente falar com Jesus, hoje eu preciso do Pai. E saber que os olhos dele de misericórdia não nos perdem. É muito. Eu acho que é muita gratidão. A gente tem que viver de verdade, agradecendo e dizer a Ele, 1000 vezes obrigado, né? 1000 vezes obrigado. A gente não tem palavras para poder falar, e Jesus ainda manda a gente chamar Ele de paizinho, né? Abá. Então a gente precisa de pedir a Deus a graça de ter essa intimidade, de não ter vergonha, porque Ele não se envergonha de ser nosso Pai. Por mais miserável que a gente seja, Ele é nosso Pai. Mas que a gente possa se lançar nos braços do Pai e falar. Talvez o que a gente não tenha dito há tantos anos. Obrigado. Eu sei que o Senhor nunca vai faltar. Que o Senhor não me decepciona, que o Senhor não me abandona. Que o Senhor cuida de mim. Então essa consciência de ser cuidado, amado, amparado, pertencer, não permite que a gente tenha as pernas bambas por nada. Então vamos fechar nossos olhos para agradecer a Deus, até pelas dificuldades, não é? Pelas doenças que às vezes pegam a gente de surpresa, mas que a gente pode se abandonar e dizer a Ele, mas eu sou sua, o Senhor é meu Deus, meu Pai. Assim Jesus me ensinou que o Senhor é meu Pai, e que eu posso agradecer ao Senhor, por tudo, até por aquilo que eu não entendo, mas eu agradeço essa confiança, de que o Senhor jamais vai me decepcionar. Louvado seja o Senhor nosso Deus.